Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 10 de maio de 2021 e a partir de hoje eu vou tentar produzir todos os conteúdos. Claro que não vou conseguir, fazer 100% deste modo que eu estou apresentando para vocês, mas eu vou tentar produzir todos os vídeos deste modelo, dessa forma, ok? Uma informação importante que a gente deve analisar nos dias de hoje é em relação a métodos de guerras, né? Além dos mais comentados e dos mais utilizados, como os armamentos bélicos, que nós conhecemos muito bem, né? As armas nucleares, as armas tradicionais, claro, e as modernas, mas de forma bélica, nós temos também hoje uma arma muito perigosa que se chama a arma cibernética, né? Os países, os inimigos, entre os inimigos, eles estão utilizando já fazem alguns anos esse tipo de arma. É também bastante utilizada uma arma silenciosa que ela age aqui, ó, na mente, na cabeça, né? E essa arma ela é disparada principalmente pela boca. E qual é a arma? Qual é essa arma perigosa disparada pela boca? Desinformação. Desinformação, mentiras, espalhadas tanto por comunistas e hoje, nos dias atuais aqui no Brasil, muitas desinformações mais voltada para esse tipo de guerra da informação, como eles mesmos dizem, né? Os teóricos da conspiração, mas pendendo atualmente para o nazismo, eles estão usando muito dessa técnica, muita dessa desinformação, né, dessa guerra de informação para causar caos em países ocidentais, Brasil, Estados Unidos, e muitas dessas pessoas, muitos desses teóricos da desinformação, utilizando dessas novas, quer dizer, novas não, né? Hoje elas têm um poder mais abrangente, um poder maior do que antigamente. Esse tipo de arma foi utilizada no passado e muito, assim, não tão recente, né? Mas digamos recentemente foi utilizada na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha nazista, pelos nazistas, pelos russos, pelos soviéticos, né? E eu venho repetindo aqui no canal várias vezes a respeito dessas armas, além das convencionais, né? Aquelas produzidas com pólvoras, esse armamento todo bélico, nucleares também. E hoje, infelizmente, nós estamos sofrendo um ataque muito grande nesse sentido, né? Um ataque de informação, uma guerra de desinformação. E agora, pessoal, os ataques eles estão ficando cada vez mais perigosos, porque nós estamos cada vez mais dependentes da tecnologia e os hackers, né? Os países inimigos de outros países, como por exemplo o Irã, inimigo dos Estados Unidos, a Rússia, inimiga dos Estados Unidos, também inimigos de Israel, né? Muitos países do Oriente Médio. Estou citando aqui um exemplo, tá? Porque eu vou citar uma informação aqui que foi publicada no estado de São Paulo para fazer esse tipo de análise para vocês e mostrar que o cenário ele é realmente preocupante, tá? Porque ele faz uma junção e se une a esse cenário de ataque cibernético, e isso pode prejudicar seriamente não só um país, mas vários países que simultaneamente estão interligados. Ok, pessoal? Então esse exemplo que eu quero ler para vocês, essa notícia está no estado de São Paulo, foi publicada hoje, dia 10 de maio de 2021,
E diz assim, ó, após ataque hacker para oleoduto, Biden planeja ordem executiva para melhorar cibernética. Ataque de ransomware. O que é um ataque de ransomware? Esses ataques que esses hackers fazem são mais destinados a empresas, né, a pessoa jurídica, mas também são direcionados para algumas pessoas físicas também, né, aquelas que têm cascalho ou algumas informações preciosas das quais esses hackers utilizam desse sistema de violação de dados. E como que funciona esse tipo de vírus? Né? O ransomware ele vai roubar todos os dados e esses dados vai ficar, né, ele vai possuir para chantagear a pessoa jurídica ou a pessoa física, que foi o caso aqui dos Estados Unidos. Isso aqui não é novidade, tá, pessoal? Esse tipo de ataque não é novidade, mas ele está ficando cada vez maior, cada vez mais constante e principalmente está sendo executado por países perigosos, como o Irã, por exemplo, como o governo russo, que a gente sabe que não é um governo democrático, né? Já estou cansado de mencionar isso daqui, inclusive aqui no Brasil, na Venezuela, olha só lá, quem apoia até hoje toda a infelicidade que aconteceu com a Venezuela, com o governo venezuelano, né, que impôs uma ditadura sobre a população da Venezuela com o apoio do governo russo e com o apoio do governo iraniano, certo? Então, quando a gente absorve essas informações, principalmente as voltadas pela guerra da informação, pela guerra da desinformação, que é propagada por esses teóricos da conspiração, a gente precisa analisar tudo que é compartilhado nas redes sociais. A gente precisa checar sim com a imprensa, tá, com os canais oficiais, porque são profissionais que estão checando as informações. Diferentemente da mídia paralela, que o Bolsonaro também diz se orientar, né, mas ele se orienta por fake news, por desinformação e propaga o mesmo, é pura desinformação e a gente tem que checar essas desinformações com a mídia. Tá? Por quê? Porque se fosse do contrário, como esse pessoal fala, esse pessoal da teoria da conspiração fala, se fosse mentira, como alegam constantemente, isso se trata de uma regra, né? A regra do mentir 1000 vezes para tornar as mentiras verdadeiras. Esses teóricos da conspiração se baseiam nessas técnicas produzidas lá na Rússia, utilizadas no nazismo e utilizadas hoje também por muitas pessoas, muitos teóricos da conspiração que estão ligados sim ao governo Bolsonaro. Não estou dizendo que o Bolsonaro é um nazista, mas estou dizendo que muitas pessoas, né, o governo federal, muitas pessoas que estão envolvidas com esse atual governo federal, têm sim um comportamento nazista, tá? E as pessoas precisam ficar atentas a isso. Uma outra situação também que aconteceu muito no regime nazista é que eles usavam muito essa narrativa: é comunista, é comunista, tudo era comunista. Todas as pessoas ou entidades, né, instituições que se voltava contra o governo de Hitler, tudo era comunista. Olha só que coincidência, né? O mesmo acontece com o atual governo federal. Todas as pessoas que se opõem a ele, e muitas pautadas na verdade, muitas pautadas na ciência, são mentirosos, são comunistas, né? É praticamente como se você que é o contrário, você que se opõe ao governo federal, você se tornasse um criminoso.
E as coisas não são bem assim, né? Então é assim, é nítido que essas coisas, que essas conversas hoje, elas se afunilam numa só, mas é preciso identificar todas elas lá em cima, né? E elas vão cair, elas vão se afunilando para um assunto em específico, que é esse que eu estou mencionando para vocês. Tudo se trata de guerras modernas, né? Guerra de desinformação, ataque hacker, né? Modernização dos armamentos bélicos que já existiam, né? Modernização dos armamentos nucleares. Então, assim, tudo nesse sentido vai modernizando. E os países democráticos precisam tomar muitos cuidados, como é o caso dos Estados Unidos, né? Que é constantemente atacado por esses países. Acabei de citar aí a Venezuela, que ela foi constantemente atacada por essas teorias, por várias teorias da conspiração, várias mentiras, né? O Hugo Chávez tem um vídeo aí no YouTube propagando uma dessas teorias da conspiração, dizendo que o governo norte-americano, ele era o americano, o da Inglaterra, francês, né? Praticamente todos os países democráticos, o governo deles eram controlados por alienígenas, demônios, seres demoníacos, alienígenas, né? E eu já vi muitas dessas teorias também sendo jogada nas costas dos judeus, né? Então, mais uma vez, essas informações elas vão se afunilando também em antissemitismo, em nazismo, certo? E aí a gente vê vários motivos também voltando, esses ataques para os Estados Unidos, constantemente. Estados Unidos, o Brasil também não está fora, certo? Então esse ataque que ocorreu nos Estados Unidos, um ataque hacker, né, se utilizando desse vírus ransomware, captando as informações para fazer uma chantagem ao governo dos Estados Unidos, né, um resgate, e assim que funciona esse vírus, vai acontecer mais vezes. Olha só que engraçado, o governo anterior, que era o Trump, entre aspas, né, visualmente, é o que as pessoas imaginavam, era a oposição à Rússia, à China, aos países comunistas, né, alguns países do Oriente Médio. Mas na verdade o Donald Trump era apoiado, isso foi comprovado pela própria inteligência dos Estados Unidos, que o Trump era apoiado pela própria Rússia, pelo governo russo, né? E o Bolsonaro estava lá apoiando o Trump. É só para vocês entenderem essa comparação com o atual governo. Quem realmente é democrata, o Joe Biden, né? Era a oposição do Trump, que era apoiado por Vladimir Putin, que apoia o Bolsonaro, que apoiava o Trump. Então, quando o Bolsonaro foi lá bater continência para o Donald Trump, ele não estava batendo continência para os Estados Unidos. Ele estava indiretamente batendo continência para o Vladimir Putin. Certo? Essa é a minha opinião. Por que ele não fez isso quando o Biden assumiu o governo dos Estados Unidos? Tá? Democracia americana, sempre respeitando. Não foi essa a intenção do Bolsonaro, segundo ele, mas a gente não é palhaço, né? Eu pelo menos não sou palhaço. Eu não sou, sabe, não caio nesse tipo de conversa mais. Poderia até caía antigamente nessas teorias da conspiração. Hoje não caio mais. Hoje, ó, vacina, vacinado. Eu tô vacinado com essas coisas, certo? Então eu estava lá, Bolsonaro batendo continência indiretamente para o governo de Vladimir Putin. Pessoal, quando o Bolsonaro fala do Putin,
Como que ele fala do governo russo? Hã? Ele fala mal do governo russo? Quando ele assumiu a presidência da República, ele parou de falar da Venezuela. É só China, só China, China, China. E enquanto isso, a Rússia vem comendo pelas beiradas. O Irã vem comendo pelas beiradas. O governo russo foi lá nos Estados Unidos, tentou intervir nas eleições americanas, apoiando o Trump e difamando o Biden. Então é só vocês fazerem essa comparação contraditória, né, das loucuras do Bolsonaro, das loucuras do Donald Trump, certo? E entender que eles fazem parte, essa é a minha opinião, eles fazem parte de uma conspiração russa. Querendo ou não, sendo de forma direta ou indireta, eles estão sendo manipulados ou fazem parte dessa manipulação dentro de uma conspiração russa. De vários tentáculos. Certo? Esses tentáculos incluem esses ataques de hackers. Então vou começar de novo aqui. O ataque de ransomware fez empresa, né, Colonial Pipeline, se não me engano é estatal do governo americano, responsável pelo abastecimento de quase metade do combustível da costa leste dos Estados Unidos, parar as operações. Biden discute texto com medidas de resposta com interlocutores. Um gasoduto que fornece quase metade da gasolina e do combustível para a aviação à costa leste dos Estados Unidos permaneceu fechado no domingo, dia 9, após um ataque hacker que provocou reuniões de emergência na Casa Branca e levantou novas questões sobre a extensão e a urgência de uma ordem executiva para fortalecer a segurança cibernética das agências federais. Então, é uma agência federal que foi atacada e empresas contratantes do governo, né? Empresas que são contratadas pelo governo, quando o presidente americano Joe Biden se prepara para emiti-la. A Colonial Pipeline, que transporta gasolina, diesel, combustível para aviões e o óleo para aquecimento doméstico de refinarias localizadas principalmente na costa do Golfo do México, por meio de oleodutos que vão do Texas a Nova York, informou no sábado 8 que foi vítima de um ataque de ransomware, que interrompeu todas as operações para lidar com a ameaça. Ainda de acordo com as informações divulgadas pela empresa, o ataque ocorreu sexta-feira, dia 7, e alguns de seus sistemas de tecnologia da informação foram afetados. Continuando, a companhia não comentou a autoria do ataque, ela não quer informar quem fez, né? E nem as exigências que foram feitas, mas os ataques de ransomware são normalmente realizados por hackers criminosos que apreendem, né, que capturam dados e exigem o alto pagamento para liberá-los. Uma empresa de segurança cibernética foi contratada para investigar a natureza e o escopo do ataque e também contatou as agências de segurança pública e federais. Apesar do anúncio no domingo, dia 9, a Colonial Pipeline se recusou a dizer quando a operação seria retomada. Óbvio, né? Levantando preocupações sobre um equipamento fundamental para a infraestrutura do país. Embora a paralisação tenha tido pouco impacto no fornecimento dos produtos, alguns analistas de energia alertaram que uma suspensão prolongada poderia aumentar os preços da bomba ao longo da costa leste e deixar alguns aeroportos menores lutando por combustível para a aviação. Os caras foram ligeiros em atacar.
né? Foi muito bem pensado, não foi um ataque simplesmente para exigir um resgate milionário, digamos assim. Não, foi para tentar causar o caos, né? Nos Estados Unidos. Esse ataque foi para causar um caos nos Estados Unidos. A empresa disse apenas na tarde do domingo que estava desenvolvendo um plano de reinicialização do sistema e restauraria o serviço para algumas pequenas linhas entre terminais e pontos de entrega, mas que colocaria o sistema completo de volta online apenas quando acreditarmos que é seguro que faça isso. O ataque a uma operadora de oleoduto que entrega cerca de 45% de todo o combustível consumido na região oriental do país é uma porcentagem considerável, tá? 45% nessa região. Ressaltou novamente as vulnerabilidades da infraestrutura crítica a ataques cibernéticos tanto por hackers criminosos quanto por adversários dos Estados Unidos. Nesse caso aqui, pessoal, apesar do governo não citar, né, se é realmente que ele sabe quem fez, eu acredito particularmente nesse caso aqui que foi um ataque de rivais. Eu acredito nessa possibilidade diante de tudo isso que eu já mencionei para vocês, porque a modernização hoje, né, ela está em cima dessas três regras: gerar desinformação, né, ou seja, a guerra da informação, como é propagado por esses teóricos da conspiração, propagando mentiras em cima da grande farsa literária dos protocolos dos sábios de Sião, tá? Que foi feita lá na Rússia, foi consumida pelos nazistas, né? Foram essas teorias que alimentaram o nazismo. E a terceira, não tão utilizada como se utilizava, né, antigamente nas guerras, na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, outras guerras, são as armas convencionais, né, as de pólvora e as nucleares. Então se usa mais essas duas primeiras que eu mencionei para vocês: a guerra cibernética e a guerra da informação, da desinformação pelos teóricos da conspiração, usando principalmente das redes sociais para enganar as pessoas. Certo, pessoal? Então essa informação que está publicada aqui no estado, né, de São Paulo, dia 10 de maio de 2021, é um ataque hacker cibernético que os países têm que se preocuparem sim, tá? Porque isso vai aumentar, principalmente por conta dos países que são inimigos dos países que são defensores do Estado de Israel. Os países democráticos, os países que estão aí com sua liberdade. Ainda o Brasil está sofrendo essa guerra da desinformação. E o mais incrível é que as pessoas absorvem, né? Elas compram para si essas desinformações e acreditam como se fossem verdades, e elas não correm atrás. Elas tomam essas coisas como verdade ao ponto de ficarem cegas, certo? E essas coisas vão correndo à mente das pessoas, elas vão compartilhando essas mentiras, e infelizmente isso acaba como a Alemanha acabou na Segunda Guerra Mundial. Dois exemplos mais recentes que eu posso citar para vocês é a própria Venezuela, a nossa vizinha Venezuela, e Mianmar, né, que sofreu também dessas consequências. Beleza, pessoal? Então a coisa é muito séria. No Brasil a coisa é muito séria. Nós precisamos ficar atentos. Nos Estados Unidos existe muita inteligência por lá, mas muita inteligência mesmo. Aqui no Brasil a gente não pode dizer a mesma coisa, tá? Eu mesmo acabei citando aqui no canal a situação aí da ABIN, né?
da inteligência paralela do governo federal. Então essas coisas são preocupantes pra caramba. Eu fico por aqui, um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.